essa mesma subjetividade que se fazia presente lá e observou a realidade dessa criança, no caso eu criança, com os prazeres e dores da minha infância, lembrando que não é só de dores também que vive a realidade de uma criança. Normalmente ela não se dá conta daquilo que ela tem de melhor, que é esse fluxo de energia, essa capacidade em experienciar o momento presente de uma forma mais inteira, sem ser fragmentada pelos próprios pensamentos. E uma evidência disso é quando nós observamos as crianças, a gente se questiona assim, onde é que está o botão de stop, de parar? Porque, meu Deus, essa criança não para nunca, ela está... Talvez tem crianças mais calminhas, mas geralmente as crianças elas têm à sua disposição um fluxo de energia gigante e por isso que elas estão o tempo todo fazendo alguma coisa e parece que nunca se cansam. Nós já estamos lá pela bola 7, já entregando as rapaduras, pendurando as chuteiras e as crianças estão lá no seu fluxo energético. Mas então, não é que elas não conseguem parar, é que elas de fato, elas têm à sua disposição, elas ainda não se dissociaram desse fluxo de energia que se faz presente também na nossa própria realidade. Mas que nós, à medida que vamos então constituindo essa capacidade de pensar sobre a realidade e vamos mais e mais constituindo a capacidade de pensar e menos sendo e mais pensando e menos sendo e mais pensando, nós vamos então nos fragmentando e tendo ao nosso dispor menos energia. Então as crianças elas têm essa energia à sua disposição porque elas ainda não se fragmentaram da realidade. Essa fragmentação, ela é inevitável, ela vai acontecer. Assim como quando nós fomos expulsos, né? A história da expulsão do paraíso, ela reflete um pouco, ela é uma alegoria, né? Na minha compreensão. Ela é uma alegoria dessa realidade, de que nós éramos conectados com o universo ao nosso redor e que em algum momento nós começamos a nos dissociar do universo. E como que nós nos dissociamos do universo? Nós nos dissociamos no momento em que nós começamos a mais e mais pensar sobre o universo do que ser o universo. Mas nós não temos como deixar de ser, mesmo que à medida que eu vou crescendo, que eu vou me desenvolvendo, que eu vou me tornando um adulto, mais e mais eu vou pensando sobre a vida e nesse pensar eu vou enfatizando a capacidade de pensar e menos de estar conectado, eu nunca vou deixar de ser. Mesmo que essa voz, que essa capacidade de ser, ela vai sendo envolvida, ou ela vai sendo diminuída, ou ela vai sendo apagada, não é possível, né? Mas ela vai diminuindo. A minha capacidade de me conectar então com o universo, ela vai diminuindo à medida que eu vou então me tornando esse conjunto de ideias, esse conjunto de pensamentos. Mas eu ainda sou aquele que permanece ali observando aquele conjunto de pensamentos. Então, eu nunca de fato deixo de ser, eu só simplesmente perco mais o vigor de literalmente experienciar a minha existência. É mais como se eu me tornasse algo que é a minha aparência, que é a minha própria individualidade, a minha personalidade, e eu deixo de me conectar com aquela força, aquele vigor que era muito mais evidente quando nós éramos crianças. Então as crianças, sim, as crianças têm à sua disposição esse fluxo constante de energia que ainda não foi bloqueado, que ainda não foi direcionado para o processo cognitivo. E, obviamente, a gente coloca eles na escola. Ontem eu estava com a minha filha, eu estava ensinando para ela inglês, eu sei falar inglês, então eu estava ensinando para ela, porque ela tem lá o bilíngue, ela tem que aprender e tal, etc. E daí ela estava me dizendo que eu vou poder fazer isso quando eu tiver tempo livre. Daí ela mesma se questionando e me dizendo, pois é, mas eu não vou ter tempo livre, meu Deus, quando é que eu vou ter tempo livre? Eu acho que eu só vou ter tempo livre agora em julho, quando começarem as férias, porque nessa semana eu tenho não sei quantas provas, eu tenho que fazer não sei o que lá, eu tenho que responder não sei o que, eu tenho os deveres de matemática, e ela passou a tarde toda comigo, ela ia chegar em casa, ela ainda tinha que fazer os deveres de matemática, e eu estava escutando no relato dela, eu assim, meu Deus do céu, ela tem 12 anos, ela já está nessa pira, e eu sou responsável, né? Porque fui eu que coloquei, junto com a mãe dela, é lógico, né? Fomos nós que colocamos ela nessa escola, que privilegia o vestibular, porque daí ela tem que passar no vestibular, porque ela tem que fazer o vestibular, então a gente vai colocar ela num colégio que já desde os 12 anos de idade já vai preparar para o vestibular, porque ela precisa passar no vestibular. Mas
Eu quero mostrar como que eu também faço parte desse processo de fragmentação da subjetividade.